Dia 6 de fevereiro de 2025, hoje, lua crescente em Gêmeos, um ótimo dia para novos conhecimentos, para relacionamentos, para conversas, papos, e nada melhor do que hoje. Mais uma vez estamos aqui com o Geminiano, dando esse gancho da lua em Gêmeos, né? Um signo de relacionamentos, de troca, é um signo de ar, então é o signo da fala, do saber, do conhecimento. Como é, pai, que a gente resolve conflitos? O senhor que é advogado entende aí do assunto. Bom, Doris, boa noite a vocês, né? Eu sou advogado, poeta, brincante, cantador. Como sempre eu digo, esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast sobre a vida em geral. Eu passei 30 anos da minha vida sendo advogado, né? Eu comecei minha militância nos movimentos sociais em agosto de 78. Eu lembro bem, no campus em Coar Novos, eu fazia letras lá e foi quando eu tive a primeira fala contestando as coisas, no momento em que o reitor, então, Jorge da Cunha Lima, foi entregar o campus, e o campus era todo... Eu fiz uma rima que eu não esqueci nunca, né? Porque quando eu fui falar, disse assim: magnífico reitor, pró-reitores aqui presentes, demais autoridades, eu não venho aqui ser decente, se eu aqui elogiar, também quero criticar de uma forma diferente. Todos nós estamos contentes com a comunicação, instalaram um telefone, tem até um orelhão, mas o esporte não agrada, pois se alguém cair na quadra, rasgar a perna ou o calção, era assim. E aí eu comecei minha militância, né? Uma militância muito aguerrida, todo mundo sabe, eu participei do Comício das Diretas em 84 e eu sempre estive no centro dos conflitos no tempo da ditadura, que era um tempo difícil, a gente se reunia no campo, escondido, porque não podia se reunir, né? Não sei como é que uma pessoa defende hoje isso, mas tudo bem. O que é que nós vamos falar aqui? Depois que eu fui diagnosticado com portador de transtorno esquizoafetivo, foi que eu vim perceber, quando o próprio INSS aconselhou que eu deveria me afastar. Eu estava numa situação de irritabilidade muito alta, que é uma das características do bipolar. Eu sou esquizoafetivo, eu tenho esquizofrenia paranoide e transtorno bipolar. A esquizofrenia, ela traz delírios. Por exemplo, você começa a ter um delírio que alguém está lhe perseguindo. Se você está numa piscina, alguém liga a cascata, você pensa que vai ser eletrocutado. E esses delírios são sempre como se você vai ser eliminado. Isso é uma das características horríveis, né? E as alucinações, a gente vê coisas que não existem. Escuta, as alucinações podem ser visuais, olfativas, você sentir cheiros, e auditivas, que é a história da conversa, que é aquela voz de faça isso. Mas eu, como sou uma pessoa diferente, quando me senti no CAPS, que foi a minha saída para o alcoolismo, por exemplo, depois eu vou falar sobre isso, lá eu percebi que é possível você conviver com as pessoas, sem necessariamente criar conflitos com tudo. Desde que você entenda que respeitar as pessoas é uma obrigação. Uma vez respeito, tem processo. Acolher foi o que aconteceu comigo no CAPS. Ninguém nunca preocupou-se comigo, apesar de eu ser advogado. As pessoas nunca estavam preocupadas com o que eu era, apenas como eu estava. Quando você acolhe uma pessoa é diferente do amor. O amor tem julgamento, posse, tem uma série de coisas, mas o acolhimento é muito mais nobre. Você acolhe a pessoa como ela é, sem julgamento. Então, o que é que gera conflito nas relações? É uma coisa que eu chamo de, primeiro, a tentativa de catequização do outro. Você começa a querer que o outro pense igual a você. Eu sou contra isso porque eu sempre fui rebelde contra isso. Eu nunca permiti que ninguém... E aprendi muita coisa com sua avó, Dona Raimunda. Era uma pessoa de quinta série, que fugiu de casa com 14 anos, que apanhava muito do seu avô, e que me ensinou muitas coisas. Entre elas essa: meu filho, olha, quando uma relação, uma coisa não der certo, se afaste. Mas não brigue não, basta se afastar. Eu comecei a botar isso em prática. Quando eu saí daqui para Natal, eu saí com 15 anos. E sempre procurei, quando a coisa ia esquentar, eu saía. Eu trabalhei na FETAR muitos anos, trabalhei no SINDIC com Fábio Bezerra, trabalhei nos sindicatos, e sempre saí numa boa, nunca gerei. Quando eu via que ia acontecer um problema, eu saía antes. Porque o que é que acontece no conflito? Você começa a querer que o outro pense como você. Não é nem doutrina, isso é catequização mesmo, é coisa da Igreja Católica. Você catequiza, o outro tem que pensar como você. Não. Doutrina é outra coisa que tem na própria religião, depois eu falo sobre isso. E colonização é terrível. Você quer que o outro faça o que você quer, que vá para onde você quer. Isso é horrível, porque você tira do outro o livre-arbítrio. O que é a cidadania? Eu que fiz um mestrado nessa área.
A cidadania, ela para mim, ela se resume em três coisas. Você ter a consciência que paga imposto, porque você é quem mantém todo o sistema. Eu digo assim, quando o mendigo ganha 10 reais que ele vai comprar o comer, ele paga 3,60 de imposto. Porque o imposto do Brasil, ele é pelo consumo. O mesmo quilo de feijão que um mendigo compra, o rico também compra e paga o mesmo imposto. Isso é horrível. Né? Por isso que a gente luta pelo imposto sobre as grandes fortunas. Sobre as grandes fortunas e não se taxar com imposto a cesta básica. Né? Então, os conflitos eles são gerados nessas duas situações. Por exemplo, eu decidi hoje, na minha vida, você deve ter percebido, eu não tenho mais nem interesse de saber nada da vida de ninguém. Afinal de contas, as pessoas têm suas opções, suas decisões, e esse é um direito delas. Quando uma pessoa comete alguma coisa no comportamento dela que ela erra, supostamente, porque às vezes não é nem erro, a gente acha que não está certo. A gente é tão autoritário que a gente pensa que a pessoa está errada porque não está fazendo aquilo que eu quero que faça, ou do jeito que eu faço. Não. Eu sou de uma maneira, as pessoas são da maneira que são. Eu estou me sentindo bem porque eu não tenho mais conflito hoje. Hoje eu mato o conflito antes dele começar. Quando eu vejo que vai, eu digo logo, falo a pessoa com naturalidade. E apesar de ser advogado, que as pessoas têm todo um... Eu sempre fui uma pessoa simples. Eu não uso a palavra humilde, não, porque é simples. Né? E sempre procurei resolver conflitos ouvindo sempre o outro. O contraditório está na Constituição, é fantástico. É o direito de dizer, fulano matou, mas não foi desse jeito. As pessoas pensam que advogado é para... Não é assim. Entende? Então o conflito começa quando você... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu convivo com sua mãe há 38 anos, 9 meses e hoje faz 10 dias. Eu conto os dias, eu acho importante isso, porque é o vigiar dos crentes. Aí me diga uma coisa, como é que a gente teria uma convivência boa? Eu falando mal da mãe dela, dos irmãos dela. Mesmo que eu tenha algum conflito que a gente tem que aprender a ter essa ética, que eu chamo de ética comportamental no relacionamento. Não é só no relacionamento afetivo, é no trabalho, é na rua, nas relações em geral das pessoas, dos seres humanos. Essa história que o ser humano é complicado, não. O ser humano só não sabe respeitar os contratos que existem. O contrato social de convivência é uma coisa natural. Eu não posso entrar no seu espaço. Sei que você... Às vezes eu digo, doutor Adebal, o que é que o senhor acha disso? Eu digo nada, porque se eu disser, você vai dizer, doutor Adebal disse, eu não quero mais dizer. Entende? Então, a questão... os conflitos começam quando você começa a não respeitar o outro. Por exemplo, como é que eu vou falar mal de uma pessoa que eu acho que, Marilu, natural, gosta mais da mãe dela do que de mim? Como é que eu vou ter uma relação falando mal da mãe dela, das irmãs dela? Não pode. A pessoa tem que aprender, isso é uma obrigação. Essa ética que eu falo comportamental, que eu estou escrevendo sobre isso, é uma obrigação da pessoa respeitar o outro em tudo, inclusive nisso. Né? Aí se você me pede uma opinião, eu vou avaliar se eu devo dar ou não. Não é porque você pediu, que eu era advogado, eu só pegava uma causa quando a pessoa conversava comigo, eu achava que devia, e eu combinava com ela como ia ser a defesa. Né? Porque o contraditório não é você dizer que a pessoa não fez. Ele fez, mas não foi desse jeito. Porque geralmente no Brasil, as acusações dos promotores são muito... Né? O cara trocou faca com o outro até morrer, que foi um motivo fútil, os caras no duelo. Lá dentro em Japi, como eu peguei no caso. Então o que eu estou falando aqui é isso. Se você quer se relacionar bem, ou pelo menos dentro da normalidade que o contrato social impõe, você tem que aprender que as pessoas não têm que ser do jeito que você quer. Quando uma pessoa tem um comportamento que não está de acordo com os meus princípios, eu simplesmente não faço negócio com essa pessoa, mas também não falo mal dela. Não precisa eu fazer julgamento. Aí eu vejo muito assim as pessoas com a Bíblia debaixo do braço, e lá está dizendo que não julgueis para que não sereis julgados. Né? A lei do retorno está aí. Não vos preocupeis em demasia com o dia de amanhã, que amanhã o Senhor... Eu não me preocupo com o que vai acontecer amanhã, não. Isso traz ansiedade. O que é que gera estresse? Querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E o que é que gera depressão? Passado ruim. Aí o que é que eu fiz? Eu vi um cara chamado Jair Soares, e ele disse assim, ninguém cura ninguém, quem se cura é você. Aí é o autocuro, autocuidado, o autocontrole. Então, eu vou lá atrás, no passado, faço uma avaliação do que aconteceu e estabeleço o que foi que houve. Se eu tive culpa, não tive, se a pessoa que fez aquilo comigo fez com maldade. Eu não acredito que minha mãe bateu em mim, porque ela gostava tanto de mim que me ensinou princípios que eu uso até hoje e deram certo, dona Raimunda.
Então, é preciso a gente fazer, que era 70, se batia nas crianças. Não havia Agora estatuto. já entende. É outra realidade. Então, quando você está aberto a permitir que você se autoavalie constantemente, você começa a entender que os outros, às vezes essa pessoa, não é que ela faça uma coisa, ela não faz uma coisa que eu não que eu não compacto. Então, eu me afasto, não preciso. Então, eu estou dizendo isso. Uma ética comportamental no relacionamento não é só nos afetivos. Todo relacionamento tem um quê de afetivo, e aí no contrato social do casamento civil está lá dizendo que é uma sociedade conjugal, quer dizer, além dos negócios tem um afeto. E aí é isso que eu digo, você não procure querer que o outro pense do jeito que você, porque cadê o livre-arbítrio, né? A Constituição permite o livre pensar. E não querer que o outro faça o que eu quero. Para que eu vou querer que você faça o que eu quero para quê? Né? E a gente quebrou um pouco essa coisa quando a gente nos juntamos lá atrás, em 86, nós estabelecemos algumas pequenas regras verbais, nem precisa ser nada. Aí, por exemplo, eu entendo isso. Se eu falo mal de uma pessoa que você gosta, eu vou botar você num dilema terrível. Você gosta de mim, da pessoa. Aí manipulação, né? Não deve fazer isso. Se você quer conviver... Às vezes faz muito com criança, né? Com criança, principalmente. Não faça isso, não coma isso. Fala mal do outro parente. E do outro parente que a gente chama, né, de alienação parental. Quer dizer, os conflitos. Foram mais de 200 só divórcios. Mas eu tinha uma coisa assim, o cara chegava e dizia assim, eu quero me divorciar daquela rapariga. Ele disse, tu viveu 20 anos com a rapariga? E só agora, peraí, vamos mudar de assunto, até porque não tem nada demais uma pessoa rapariga no e as pessoas não gostavam disso. Eu nunca permiti, quando eu ia fazer uma pensão alimentícia, que o companheiro ou a companheira interferisse. Eu disse, não, essa criança não é sua. E às vezes a pessoa não gostava mesmo. Sabe? É tanto que eu nunca cobrei nada adiantado, porque eu podia sair quando eu quisesse do processo, sem nenhum problema. Eu deixei muito cliente, quando eu percebia que estava mentindo deliberadamente. Okay? Então é isso que eu queria dizer isso a vocês. Olha, não deixe que terceiros entrem nas relações. Se você está trabalhando, eu tive uma experiência em Coarra Nova, que eu cheguei lá, causei um frisson numa mina, eu falava inglês, eu desenhava bem. E aí o cara que era chefe foi meu colega de infância em Coarra Nova, e ele começou a não aceitar isso e começou a querer conflitar comigo. E eu não fiz nada. Um dia eu cheguei para ele e disse, olha, eu estou indo embora. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque você não está. Aí eu fui embora mesmo. E ele, rapaz, ele disse, não, eu não fico aqui não, porque eu aprendi isso. Eu só fico no canto que eu me sinto bem. Né? Eu não sou obrigado a ficar num lugar que... Como é que eu vou produzir alguma coisa de mal comigo? O emocional é muito importante. Eu percebi isso. Hoje eu tenho transtorno esquizoafetivo. Mas eu faço um tratamento totalmente diferente. Medicação não tomo, apenas eu me ligo. Eu comecei a ter choros compulsivos, que é dos gatilhos que mostra que você não está bem. Eu fui procurar entender o que é que estava causando. Eu me comprometendo com muita coisa sem dar conta. Isso gera, você começa a se sentir incapaz. Aí eu fiz essa bica, eu fiz umas coisas hoje que... Aí de repente eu me vejo surpreendido quando a menina diz assim, o senhor está num cartaz lá em Natal bem grande. Eu não sabia que estava no outdoor. Isso é a minha vaidade, quer dizer, eu fui reconhecido como cordelista porque eu estava na foto da FIARTE, a 30ª Feira Internacional de Arte, que é uma coisa... E eu me sinto bem com isso, eu não tenho vaidade de carro, de dinheiro, de fama, essas coisas, mas... Então é isso que eu quero, você só pode estar bem numa relação se você está bem. Agora lembre-se sempre que a fala é do outro. Só porque eu disse isso, não. Não é você diz, é o que você sente. Então você tem que ter cuidado com o que diz, porque como eu sou linguista também de formação, as palavras têm um poder muito grande. Você diz assim, até fulano veio, esse até desqualifica quem veio, né? Aí às vezes só porque eu disse isso. Só porque eu disse isso, quer dizer, aí é preciso ter muito cuidado. E aí eu estou no modo sempre alerta. Eu estou ligado, porque às vezes você diz e não tem mais volta não. A pessoa se magoa e aquilo fica. Eu recebi algumas coisas na infância que marcaram, e muitas eu consegui rebater depois, tranquilo, sem nenhum desejo de vingança. Eu disse a você naquele dia, como é que os astros preveem. Hoje o meu signo fez uma previsão que deu certo. Eu leio, não é pensando que o signo está adivinhando o que eu vou fazer, não. É uma orientação, e eu sei que dá certo. Uma coisa que tem 4.000 anos, que foi um cara chamado Tomás de Aquino, que tirou do catolicismo,
Uma coisa que. E eu vejo que as pessoas famosas, eu tenho o maior prazer usar dizer, eu sou geminiano, eu sou aquariano. Meu astrólogo, minha astróloga, você tem uma astróloga, uma oportunidade de ter uma da sua terra e no Marca o Mapa comigo, tá aí na descrição, se você quiser agendar, porque é para isso que serve a astrologia, para a gente tirar essas camadas que nos obrigaram a ser desde que a gente nasce. A gente é determinado se é um homem, se é uma mulher. Aí vamos fazer comportamentos, porque o comportamento materno, o comportamento de cuidar é só da mãe. O pai tem que ser o provedor. Então, que separação é essa, né? Que quando fala de politizar a astrologia, não é que eu estou fazendo isso, porque isso já é feito por aí. Inclusive, eu fiz um curso no Instituto Solar, que foi quem trouxe mais isso dos planetas sociais, dos planetas geracionais. Então, cada planeta, ele tem um significado dentro da gente. A astrologia é uma decodificação feita pela humanidade, pela história da humanidade. Não foi um ser humano que fez. Não é um método que uma pessoa criou. Foi a história. E também quando a gente vai ver a história política por trás da queda do conhecimento astrológico, a gente vê que é puro suco do patriarcado, machismo, misoginia, monoteísmo, então assim, cristão. E aí quando a gente usa a astrologia, a gente já está quebrando por si só tudo isso. É uma conexão da gente com a natureza, é uma conexão de nós com nós mesmos e da gente com a natureza. Então, quando a gente diz trazer a astrologia para a política, porque tudo é política e a gente tem que entender isso, porque cada ação nossa é uma política que a gente está decidindo ou não. Você veja, Lígia, o machismo começa quando você diz assim, meu filho é o mais inteligente, minha filha é mais bonita. A menina vai arrumar um casamento e o menino vai ser um provedor. Começa a sutil. E aí a astrologia, até isso, o povo, pai é sol, lua é mãe. Tudo isso a gente desmistifica, falando de uma astrologia mais social, uma astrologia mais humanitária, em que a gente integra. Lembrando que essa astrologia ocidental, que chega aqui com esse zodíaco, é uma astrologia já colonizada, de certa forma, porque há povos originários têm sua própria astrologia, seus próprios signos, sua própria forma de ler o céu. Então, quando a gente entra em contato com o céu e com a terra e vê essa correlação, nos traz uma marcação de tempo para um calendário natural e não um calendário gregoriano que é só para pagar imposto, nos gerando ansiedade, depressão e sentimento de insatisfação. E a astrologia faz justamente a gente se conhecer, conectar com a nossa potência, conectar com o coletivo, conectar com a geração que a gente está, com o espaço-tempo, e assim a gente poder ter visão de futuro, que são as chamadas previsões. Não é porque a gente adivinha, é porque a gente tem uma história e os signos que são marcadores de tempo nos mostram que tempo é esse que a gente está vivendo. Pronto, só para mostrar uma relação que eu descobri, eu brinquei no bloco dos cães muitos anos quando era lá de Maraidinha, e a gente entrou no mangue. E nesse entrar no mangue logo cedo, eu percebi uma coisa bem elementar que a gente não percebe. Quando a lua é cheia, o que é que acontece? As marés, há uma influência da lua nas marés. As marés jogam toda a sujeira da água para dentro do mangue, e o mangue, o salgueiro com sua raiz assim adventícia, que é a raiz assim trepada, ela não permite que a sujeira saia, cara, é fantástico. E aquela que a gente chama de lama do mangue, ela é muito mais forte do que a lama normal, ela derrete tudo ali e gera vida lá, o caranguejo, o siri. Então eu percebi isso nas minhas reflexões, que eu gosto muito. Eu estava lá um dia e eu olhei, cara, fantástico, quer ver? E até isso o povo discrimina, né? Porque a água do mangue é uma água suja, aí tem a água que é purificada, só que aquela água suja está fazendo um trabalho que a purificada só é purificada porque tem um trabalho ali sendo feito. E ali também gera vida. Então a vida não é só no canto branco e puro. Não, a vida acontece e todos nós que estamos na Terra temos direito à vida. Por isso que a gente deve lutar e fazer por onde nos conectarmos com nós mesmos, buscando essa saúde integrada. Né? Só para encerrar minha participação na parte da cidadania, eu fiz um mestrado em cidadania. E eu baseei-me no direito de petição, que é uma coisa que está na Constituição e as pessoas não sabem.
eu sempre trabalho na possibilidade de você se virar sem advogado. Era paradoxal? Não. A Constituição diz o seguinte: é garantido a todos o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito contra a ilegalidade e abuso de poder. Que coisa fantástica. Agora, você tem que dizer a uma autoridade, não é obrigado a fazer uma petição no modelo, você pode fazer um bilhete para o promotor, dizendo: olha, doutor, a minha rua está podre aqui, eu já fui na prefeitura, não resolveu. Com certeza vai aparecer alguém para suprir essa demanda. A petição é um pedido, peticionar é pedido do latim. Então, a petição é um pedido que você faz uma autoridade, e se você fizer para a autoridade que não é legalmente a competente, ela manda. Se você entrar com ação num juiz que não foi, ele manda para o juiz que é. Então, eu vivo, não é pregando isso, que eu não sou. Pregar significa você pregar a pessoa, né? Eu faço o meu discurso, sempre fiz assim, porque não tinha cabimento eu sair de Natal para ir soltar um cara que deu um soco no outro na feira em Alexandria, se o próprio presidente do sindicato podia tirar. É chegar e dizer: qual é a fiança? Tanto, você paga e vai embora. Se o crime não for afiançável, um caminhão de advogado não tira. Fácil. Então é isso que eu tenho a dizer. Essas conversas nossas serão assim, informais, né? A gente está nesse espaço. Siga para mais. A gente, né, começando, aqui nós vamos ensinar violão, já estamos alfabetizando a pessoa ali do assentamento, vamos fazer letramento, oficina de cordel, Liz com a astrologia dela, procurando popularizar, Marilu com o artesanato dela de roupas, aproveitando, reciclando roupas. Então, eu me sinto muito bem. E aí, eu digo que depois que disseram que eu sou doido, eu fiz um poema que marcou a minha vida e marca, né? Quando eu cheguei lá no ato manicomial, a primeira vez que eu fui, no dia 18 de maio de 2016, aí o pessoal disse assim: você é o quê? Eu disse: eu sou poeta. Aí faça uma poesia para nós. Aí eu fiz essa aqui, que foi fantástico, foi na hora. A minha loucura foi a minha ruptura contra a ditadura do normal. Normal é quem segue a norma, legal é quem segue a lei, doido é quem não se conforma e pira como eu pirei, mas me libertei. Veja que onda, né? Fantástico isso. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu sou Astroliz, astróloga e cartomante. Eu sou advogado, poeta, brincante, cantador, cordelista. Agora, se você também não gostou, é um direito seu. Pode passar. Tem uma marquinha aí, não gostei, você pode marcar. Isso é a democracia. Se quiser, deixa o comentário porque não gostou também. Se não, é isso aí. Estamos nas redes sociais para isso. E é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Compartilha. Nós não somos Jornal Nacional, não, mas boa noite.